eu não quero te colocar em nenhuma situação de inconveniência, né? Mas você usou uma expressão que o meu convidado que sentou aqui semana passada, ele usa corriqueiramente. Não sei se você assistiu, muita gente assistiu a entrevista que eu fiz com o pastor Tupirani da Hora Loures. E aí, uma das grandes perguntas que me fazem, o que você acha? Cara, é difícil dar uma resposta sobre isso, porque tudo que envolve a questão espiritual, o achismo não serve de nada. Né? Mas não serve. Ele é um pastor, tem um ministério, e a forma de trabalho dele é diferente de tudo aquilo que eu já vi em toda a minha vida. E a expressão que ele usa é a expressão que, e muitas vezes, eu assisto a nossa realidade. Assim, isso, quando ele fala, obviamente, a maneira, o tom, mas existe um fundo de verdade nisso. A gente não pode negar. Aí a gente não pode falar bem assim, não. Tudo que ele fala é invalidado por causa da maneira ou por causa de tais expressões. Opa, então vamos parar. O que ele falou, existe um fundo de verdade. Realmente a igreja está nesta condição. A gente vai ver lá atrás, quando se falava de governo, vamos dizer assim, no caso da política, você vai ver que os reis iam até os profetas para ter uma direção de Deus. E a gente vê isso hoje de uma maneira muito escancarada. A gente viu agora um escândalo envolvendo a Assembleia aí, que os recursos dos brasileiros para pagar eventos ali para a igreja, que é um espaço. Né? Então é um escândalo isso. Então hoje você vai vendo que, vamos colocar nessa posição, os profetas ou esses líderes religiosos estão indo se humilhar, estão indo bajular, estão indo pegar dinheiro. Então, em que moral nós temos? Já que a igreja, ainda que seja um corpo, o conjunto dos santos ali, fisicamente manifesta, mas existe um princípio espiritual. Eu te pergunto, dentro disso, que autoridade a igreja tem para desbancar, vamos colocar aqui, o espírito da corrupção? O espírito da miséria? Não tem. Não tem. Porque se nós, enquanto igreja, não usando o nome de denominações, mas a gente pega o todo, sendo igreja, estamos fazendo algo assim, de maneira ilícita, errada, fazendo essa maneira, essas negociatas, que maneira nós vamos ter? É ou não é? Eu sempre falo, e obviamente que muitas pessoas vão discordar disso, como é que uma igreja ela quer começar certa invadindo o terreno? É ou não é? A pessoa vai ali, invade um terreno, constrói o prédio e está pregando a verdade. Essa é a realidade, principalmente de igrejas centenárias. Tem milhares de templos por aí que foi feito assim. Então, não há justiça. As pessoas elas não estão pregando o reino e não estão pregando justiça. E às vezes, quando elas querem pregar sobre o reino de Deus, elas esquecem a justiça. Hoje as pessoas estão pregando uma mensagem que não tem nada a ver com Jesus. Hoje as pessoas estão pregando assim, vem que tu vai receber isso e aquilo, e quem faz esse tipo de proposta? E sempre em nome de Deus, pois é. Apóstolo. Em nome de Deus. É muito fácil você enganar no nome de Deus. Exatamente, isso que eu finalizei. E quem faz esse tipo de proposta não é Deus, é o capeta. Então, quem faz isso, essa facilidade, vem, olha isso e tal, entendeu? Que eu vou te dar isso. Não é Deus. Deus, na verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é aquele que quer me seguir, toma a sua cruz, entendeu? Então, negue-se a si mesmo. Então, o evangelho hoje que se vive, que se prega, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje as pessoas elas estão se associando à placa. Eu sou da placa X, isso e tal. E aquela placa, ela tem a estratégia humana, ela tem a sua maneira. E como eu falo, é necessário ter, porque é uma identidade visual jurídica, é necessário. É necessário ter um nome, um CPF? Claro que é necessário ter. Mas eu falo bem assim, o teor da mensagem, a gente precisa voltar para o evangelho do reino. Nós precisamos voltar para os fundamentos.
E a gente vai ver que todas as vezes, quando Israel se afastava da verdade, eles eram conduzidos ao cativeiro. Aí vinha um patriarca, vinha um juiz, vinha ali um profeta e conduzia o povo. Mas todas as vezes que tinha quando esse povo era conduzido à verdade, você vê ali as verdades sendo falado, entendeu? Deus expondo. Porque vocês adoraram, idolatraram, porque vocês se afastaram da minha verdade, porque vocês viraram a costa para mim, porque... Então hoje, ainda que a igreja não se sinta no cativeiro, o pior cativeiro é aquele que você está preso e você não sabe que você está aprisionado. Então hoje a igreja no Brasil ela está aprisionada assim, no cativeiro de uma mensagem que não transforma, de uma mensagem que não traz mudança, não traz, entendeu, realmente um nível de libertação. Né? E isso é favorável para muitos líderes que sobrevivem disso de uma maneira ilícita, né? Aquela célebre frase bíblica: meu povo perece por falta de conhecimento.